embora eu havia explicado, só fazendo um toque, né, a gente vai entender que o medicamento ele sofre uma absorção, ele sofre um metabolismo e ele sofre o quê? Uma excreção ou depuração. Então, são as etapas que o medicamento ele deve sofrer para atingir a célula. Só que essas etapas aqui, ó, de absorção, metabolismo e excreção, isso acontece nos medicamentos que são ingeridos por via oral. Então, medicamento que é por via oral, eles vão sofrer esse processo. Por quê? Para ele ser ativado, ele deve ser antes o quê? Metabolizado. Agora, o medicamento que ele vai ser introduzido, esse caso também é específico. Medicamento por via endovenosa, ele não vai sofrer processo de metabolismo. Por quê? Porque ele já foi metabolizado. No ato da manipulação dele, ele já está ali preparado para se ligar a uma proteína no teu sangue. Por isso que o efeito do medicamento endovenoso é rápido. É rápido. Agora, tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual é o lado ruim? O lado ruim é que, se você tem alergia ao medicamento, ele vai fazer efeito a você. Certo? Por isso que tem uma precaução o seguinte: todo medicamento por via endovenosa, sem nenhum tipo de exceção, ele deve ser feito de forma lenta. Ah, mas eu vou trabalhar na emergência. Trabalhar na emergência não é você ser rápido. O que adianta você ser rápido, só que você só faz besteira? Você vai ter mais trabalho ainda durante a sua jornada ali. Então, isso é papo de gente boba. Então, não tem nada a ver. Você trabalhar na emergência, você tem que ter... Em primeiro lugar, para você trabalhar na emergência, você tem que ser calmo. Ah, mas fulano vai morrer. Não morre assim, não. Você tem que ser calmo. Por que você tem que ser calmo? Porque você tem que observar o que está acontecendo. Você não pode agir por impulso. Se agir por impulso, cara, pô, você só vai fazer besteira ali. Então você tem que fazer de forma calma, né? Por quê? Dá um exemplo para você. Quantas das vezes você já foi na emergência, né? Isso já aconteceu contigo. Se não aconteceu contigo, vai acontecer com você. Quantas vezes você foi na emergência, você estava ali com um quadro ali de enjoo, dor no estômago e tal. Aí o médico foi prescrever o metoclopramida, que é o Plasil. Metoclopramida é o princípio ativo. Isso eu ensinei já para vocês. Inclusive a aula já está gravada e está lá no grupo. A primeira aula já está gravada, está lá no grupo. Depois você caça lá. Né? Então, você tem a metoclopramida. A metoclopramida é o princípio ativo do Plasil. Plasil é o nome fantasia. Né? Aí ele vai e joga com dipirona. Aí o que o camarada faz? Pega aqueles dois troços, junta numa seringa só, uma seringa geralmente de 10 ml, verdade ou mentira? Dilui aquilo ali com um soro fisiológico ou com água destilada e joga em você. Joga rápido, porque é emergência, né? Todo mundo fala que você tem que ser rápido, rapidão. Passa 10 minutos depois, você fica com um ataque cardíaco, você fica com um ataque piné, você fica com a sensação de morte. Por quê? Porque você teve um efeito colateral. Pelo seguinte fato do que? O Plasil, ele é um medicamento para enjoo, mas ele não age no estômago. Ele nunca agiu no estômago. Ah, professor, mas os outros falam, porque os outros não estudam. O Plasil, ele nunca agiu no estômago. O Plasil, ele é um antiemético. Os medicamentos que inibem a vontade de vomitar. O medicamento antiemético, ele não age no estômago. Ele vai agir no bulbo. Por quê? Lá no teu crânio. É o bulbo que controla o centro do vômito. Não é ele que controla a fome? Pô, ele também não vai controlar o vômito? Pô, não ia ter sentido nenhum. Então, tipo assim, ele age ali. E quando você toma uma dipirona, que é um analgésico, ele também vai agir o quê? Bloqueando o estímulo da dor, que também é a parte que é craniana. Então, imagina você colocar dois medicamentos numa única seringa e ainda administrar de forma rápida. O que vai acontecer? Você tem uma reação extrapiramidal. O que é uma reação extrapiramidal? Lá na base do teu crânio, você tem neurônios que vão se intercomunicar, formando literalmente uma pirâmide. Quando você introduz esses medicamentos, que são substâncias químicas, o que ele vai fazer? Ele vai desconfigurar essa transmissão nervosa, ocasionando o que? Nesses efeitos colaterais, que quem tem alergia a Plasil ou bromopida sente isso. Principalmente você vai intensificar no ato quando você dilui com dipirona. Dipirona e Plasil são medicamentos que eles devem ser diluídos de forma separada. Sempre, sempre. Ah, mas eu vejo fulano fazer. Cara, você está estudando não é para ser fulano. Você está estudando para ser um bom profissional. Pô, se você quiser ser fulano, você não estuda, seja igual a ele. Então não é isso. Você tem que entender o que você vai fazer. Quando você for trabalhar, você tem que trabalhar de forma correta, poxa. Né? Imagina ali tua mãe, ali teu pai, teu tio, você. Você ia gostar de ser tratado assim igual um bicho?
Então, tem que fazer de forma certinha. Professor, fala, quanto é a diluição da dipirona, quanto é a diluição do Plasil? Vamos embora, pergunta legal. Uma ampola de dipirona, né, endovenosa, ela tem 2 ml, uma ampola de dipirona. Então, geralmente, você aspira dipirona com uma seringa de 10 ml. Por quê? Porque eu tenho uma seringa de 10 ml, 2 ml para dipirona, então sobrou quanto? Sobrou 8, não é isso? 8 ficou ali sobrando. Você pega ali a água destilada, você pega ali a solução fisiológica, você aspira e você tem uma seringa de 10 ml diluída para dipirona. E a metrocoplamida? A metrocoplamida, se eu não me engano, é 1 ml, é 1 mlzinho. Né? Você vai aspirar para 20. A metrocoplamida ela deve ser aspirada para 20. Por quê? Porque é uma substância que ela tem um alto efeito de causar reação adversa no teu paciente. Então você dilui ele para 20. Quer dizer, você tem uma seringa de 20, você tem uma seringa de 10. Vai colocar no acesso venoso no teu paciente, vai administrar de forma lenta. Para quê? Para você também verificar se o teu paciente apresenta ou não um efeito colateral. Porque tem muito paciente que quando chega para você fala, ó, eu tenho alergia a isso, eu tenho alergia a isso, eu tenho alergia a isso. Pô, tranquilo, você fica até mais seguro. Mas é aquele camarada coitado que ele não sabe, entendeu? Então por isso que você tem que fazer de forma lenta, até mesmo para você saber se ele tem alergia ou não. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Aí vamos lá. Querendo falar alguma coisa, tu comenta aí, hein? Isso aqui eu expliquei para vocês, isso aqui eu não vou repetir, né? Aí, agora que eu entrei aqui no X da questão, a gente vai aprender a falar um pouco sobre uma classe de medicamento que a gente chama de medicamento antipertensivo, né? O que é um medicamento antipertensivo? Ah, é que, todo mundo fala isso, ah, é que diminui a pressão, e não diminui pressão, se diminuísse pressão o camarada estava morto. Ele controla a pressão arterial, essa é a questão. Ah, mas o professor fala comigo, mas se eu tomar, minha pressão cai. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Você é hipertenso? Pô, que ideia. Então, tipo assim, ele vai controlar a pressão desse indivíduo. Tanto é que a pessoa que ela sofre de hipertensão, a gente vai saber agora o que que é isso, esse camarada ele tem que fazer o quê? O uso contínuo. O que que é o uso contínuo? Todo dia tem que tomar aquilo ali para justamente o quê? Não desregularizar a pressão dele. Que é até um problema. O camarada que ele toma o medicamento antipertensivo, o X da questão do cara é que às vezes o camarada só toma aquele troço quando está com a pressão alta. É onde nunca vai melhorar. Por quê? Porque ele não entende que aquilo ali é de uso contínuo. Aquilo ali não é um SOS. O que é SOS? Só vou tomar se eu passar mal. Aquilo ali é um uso contínuo. Você tem que controlar aquilo ali. Por quê? Porque a desregularização da pressão arterial, ela não é apenas o coração. Isso é uma grande mentira. O controle da pressão arterial, ele é exercido pelo coração, pelo rins e também pela tua cabeça. A pressão arterial ela vai agir dessa forma. O problema todo é que quem vai mais sobrecarregar é o coração. Por que é o coração? Porque foi logo ele que ficou ali de bucha para mandar sangue para o teu corpo. Então qualquer trocinho que tiver, o coração ele vai se sobrecarregar. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tá dando para entender isso aí? Tá de boa? Ou não? Pressão arterial, o pessoal fica com um pouquinho de nó na cabeça aí. Mas vocês estão conseguindo compreender um pouco ou não? Tá de boa? Então vamos embora então. Então vamos embora. Ó, deixa eu passar aqui. Aqui. Peraí, deixa eu me acertar aqui, ó. Aqui eu tenho um gráfico aqui gráfico não, aqui eu tenho um slide aqui da pressão arterial, né? Então vamos embora lá, vamos aprender aqui um pouco. Quando a gente fala de pressão arterial, né, qual é o conceito que vem na tua cabeça? Alguém sabe aí definir o que é pressão arterial? Alguém sabe? O que é pressão arterial? É a pressão alta? Não, pressão alta é doença, pô. O que é pressão arterial? Isso é fácil. Pressão arterial é pressão aonde? Né? Isso é fácil. Alguém sabe aí definir aí? Não? Ninguém? Caramba, tá todo mundo com vergonha. Ninguém? Que isso? Larissa, Roma, Georgia. Georgia é a mãe da... Esqueci o nome da menina. Esposa do amigo meu. Jéssica Lopes, Jéssica Nascimento, Kelly, Manu. Tem Manu e tem... Como é que é o nome? É Mavi mesmo? Mavi Biondini. Estranho. Mônica, Natasha. Nem, Natasha tá sumida. Pamela Rezende. E aí? Vocês lembram disso aí? Vamos lá?
Oi. A pressão arterial é a pressão do sangue, né? No coração. Não no coração. Vamos melhorar isso aí. Vai lá. Volta de novo. A pressão arterial é a pressão onde? No sangue? Da veia que vai pro coração? Pera, não Não. sei, pera. Não, não, não. Não é porque vai pro coração. Porque quem vai pro coração é veia. Então não é aí. Se é a pressão arterial, a pressão ela tem que estar onde? Não é na veia. É na artéria. Artéria. Isso. É. Aí continua na linha. Preste atenção aqui rapidinho. Você que vai me responder. Qual é a diferença de uma, epa, qual é a diferença de uma veia para uma artéria? Ai, pera, a veia, ela. A veia é bom pra caramba. Um pouco banana fica gostosão. E aí? E aí, fala pra mim, qual é a diferença da veia para artéria? Calma, calma. Ai, eu esqueci. Fala do teu jeito que eu vou entender. Não é, é aquele negócio que é a veia. Eu não sei se é a veia ou se é a artéria. Hum, Que uma, ela leva o sangue uhum. e a outra, ela tira, ela vai trocando o ar. Não, vamos lá. Quase acertou. Tem meio ponto aí. Depois aí tu se embananou aí toda aí. A diferença básica da veia para a artéria é o seguinte: as veias, né? A veia. As veias elas jogam o sangue para o coração, certo? Então elas estão retornando. A palavra correta não é nem jogar, elas retornam ao coração. Essa é a palavra correta. Elas estão retornando. Veia cava superior, veia cava inferior, seu carotídeo, veias pulmonares, todas elas estão retornando ao coração. Quando ela retorna ao coração, lógico que ela está levando o quê? Sangue ao coração, certo? É um sangue que a gente chama de sangue venoso, ponto. Esse negócio que a veia tem dióxido de carbono e a artéria tem oxigênio, isso é a maior mentira que tem no mundo, hein? Vocês não pensam assim, não, que às vezes em prova de concurso, o camarada bota uma prova dessa, você marca aquela questão, você pensou que acertou, e aí você errou, porque não tem nada a ver. Continuando, a artéria é ao contrário. Ela não retorna ao coração, ela sai do coração. E aí que está a questão. Qual é a artéria que sai do coração, tirando a pulmonar? É o que? A aorta. Não é isso? A artéria aorta, ela tem esse nome por quê? Porque é através dela que a gente vai ter as ramificações ao nosso corpo. O professor falando de um jeito mais fácil. Essa artéria que é a responsável por todo o teu corpo ser suprido de sangue. Ela vai fazer uma coisa que a gente chama de vascularização. A vascularização é tão grande que ela se dá, isso é verdade, que se a gente desmembrasse toda ela, dava para fazer uma volta ao mundo. Ah, tá de brincadeira. Não tô não, tô falando sério. Então o que que acontece? É através dela que a gente vai ter toda a vascularização. Então, ó, presta atenção aqui, Natasha, ó. Aqui a gente vê o ciclo do coração. Esse, esses cinco coraçãozinhos aqui, a gente consegue observar o ciclo cardíaco. O que que é o ciclo cardíaco? É o quantitativo de contrações que o coração vai realizar por minuto. Sob cada contração, o sangue ele tá o quê? Perdão, o coração recebe sangue, não é isso? E ele manda sangue para o corpo. Aí que está a questão. Quando ele manda sangue para o corpo, ele vai mandar sangue para o corpo a partir de que câmara? Lembrando que a gente tem duas câmaras, duas não, quatro. Só que duas são superiores, que a gente chama de átrios. Esses dois aqui são dois bobão, entre aspas, porque ele só está recebendo, não está fazendo nada. Ele só recebe. E a gente tem os ventrículos, que são os inferiores, que aí sim esses caras vão trabalhar pra caramba. Eles estão mandando sangue pros outros. Só que o ventrículo, que é o responsável por controlar a sua pressão arterial, é o ventrículo esquerdo, que é esse cara aqui que eu estou passando no slide. Por quê? Porque esse doido aqui de baixo, ele recebe o sangue bom, entre aspas. Ele que está recebendo o sangue o quê? Enriquecido de oxigênio. Então, quando ele recebe esse sangue vindo do átrio esquerdo, o que, que ele vai fazer? Ele vai se contrair, ó, tá até aqui o slide, tá vendo? Ele se contrai, o que, que ele faz? Ele manda sangue para a aorta. Quando ele manda sangue para a aorta, esse sangue ele sai com uma alta velocidade. Ora, se o sangue ele sai com uma alta velocidade, você concorda que a pressão no sangue, quando entrar na artéria, vai ser o que? Grande, vai ser maior. Por isso que a gente tem o que? Os valores da pressão. O primeiro valor da pressão, não sei se você já reparou, sempre é um valor alto. Estou falando da pessoa normal. Sempre é um valor alto, 120, 130.
né? Aí um pouquinho aí já está descompensado, 140. Você vê que o primeiro valor é normal. Por quê? Porque é o valor justamente do ato da ejeção do sangue. Só o que acontece? O ventrículo mandou sangue, só que ele vai relaxar. No momento que ele relaxa, a tensão nas artérias diminui, fazendo com que eu tenha o quê? Um declínio dessa pressão no interior das artérias, na qual eu vou ter a pressão mínima. É onde dá 80, 90, depende muito da pessoa, tá? 60, né? Ah, professor, tem uma pressão baixa, mas por mais que a sua pressão é baixa, você pode ver que, por exemplo, você dá 11, né, que os outros falam 11 por 8, né, o correto é 110 por 80. Você vê que a primeira pressão sempre é alta e a segunda é baixa. Estou falando da pessoa normal. Por quê? Porque você tem a máxima e a mínima. Por a máxima estar envolvida com a contração do ventrículo, eu chamo ela de sístole. Como a mínima está envolvida com a dilatação do ventrículo, por isso que a pressão diminui ali, a gente chama de diástole. Por isso que a gente tem a sístole e diástole. Deu para entender? Deu para pegar, Natasha? Ou não? Fala a verdade aí, vai mentir não, hein? Deu, entendi. Não entendeu? Entendi. Entendeu mesmo? Olha lá, hein? Vai mentir aí, daqui a pouco vai falar, professor, não ensina nada. Tô brincando. Juama, Larissa, Kelly, restante aí do pessoal aí. Tá conseguindo entender ou não? Ninguém quer falar nenhuma pergunta, não? Ninguém? Ah, ó. Já mandando aqui, ó. Cadê? Ó. Jorge falou, e a pressão que o sangue exerce nos vasos? Essa pressão que vai exercer nos vasos, ela é uma pressão menor, mas ela não tem tanta significância em relação à pressão arterial. Por quê? Porque a pressão arterial, ela que justamente está levando todo o suporte de nutriente aos tecidos. Por isso que se aumentar a pressão nesse vaso, ou seja, nessa artéria, eu posso ter uma disfunção cardíaca, certo? E até mesmo nos tecidos. Isso pode acontecer, tá? Professor, fala. Quando acontece isso, qual o nome da doença? Pergunta que a Georgia fez é uma pergunta interessante. A gente chama de insuficiência tá aqui, eu estou escrevendo, cardíaca congestiva. Traduzindo para o português brasileiro, coração grande. O camarada que tem um coração grande, que o nome correto a gente chama de cardiomegalia. Isso é aula de termo técnico, hein? Isso é aula de... Como é que é o nome da aula? Mapeamento e glossário. Então, a cardiomegalia, que as pessoas falam de coração grande, é justamente essa doença aí. Insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? Não é a incapacidade, é a insuficiência que o coração tem em mandar sangue para o corpo. Ou seja, ele está tendo problema onde? Aqui, ó, vamos voltar lá na anatomia. Ele está tendo problema onde? No ventrículo esquerdo. Ah, o que ele faz? Teu coração é malandro. Como o teu coração está fraco, ele aumenta o tamanho dele. Ele aumenta a massa o quê? Miocárdica. Então ele vai aumentar o tamanho. Ele cresce. Só que qual o problema todo? Imagina você tá fazendo um bolo, né? Ontem eu tentei fazer essa outra solada. Imagina você fazendo um bolo. Se você colocar, como é que é o nome do negócio? É recheio, né? Massa. Se você colocar mais massa naquele tabuleiro, o que vai acontecer? Vai extravasar. Por quê? Porque a massa ela tá cobrindo o quê? Todo aquele espaço daquela bandeja. A mesma coisa é o teu coração. Teu coração ele vai aumentar o tamanho dele, o que ele vai fazer? Ele vai cobrir o espaço ventricular. E aí o que vai acontecer? Teu coração não consegue mais mandar sangue para o corpo. Aí dessa insuficiência cardíaca evolui para um quadro de infarto. Esse é o problema todo. Por isso que o camarada que tem coração grande tem que tomar medicamento ali, tem que fazer um tratamento, aquela porcaria ali pode evoluir. Esse é o problema todo. Certo? Mas vamos ver aqui, Larissa falou. Professor, quando a pressão está baixa, por que temos essa sensação de fraqueza e desmaio? É simples. Porque quando você diminui ali a sua pressão, você causa ali efeitos ali colaterais, principalmente na região neurológica. Então você tem essa sensação de fraqueza. Agora, isso é diferente, por exemplo, você está dormindo e você vai levantar rápido, né? Aí você fica meio tonto. Por quê?
Porque ali você tem uma pressão que a gente chama de pressão ortostática. O que é pressão ortostática? Quando você está deitado, a sua pressão ela vai o quê? Ela vai se equivaler. Quando você levanta, tua pressão ela tende a cair, por quê? Porque ela vai irrigar os membros inferiores. Só que não dá tempo dela chegar ao quê? A parte superior do teu corpo, onde você tem essa sensação de moleza, essa sensação de vertigem aí. Beleza? Aí Larissa Vick perguntou, pode explicar isso do coração de novo? Isso o que você quer que eu explique? Fala para mim aí, para eu poder te ajudar. Você está falando o quê? Da doença? Ah, sobre o coração grande? O coração grande, né? Tá até aqui, é uma sigla, a gente chama de ICC. Insuficiência cardíaca congestiva. Essa doença você vai aprender comigo melhor quando eu for falar do medicamento que controla essa cardiomegalia, que a gente chama de medicamento digitálico. É uma classe de medicamento só para isso aí. Tá? Mas só de maneira superficial, só para atender teu pedido, a insuficiência cardíaca é uma doença, lógico, né? Ela vai atingir o coração. E qual é o conceito dela? O conceito dela é o seguinte: o coração se torna insuficiente em mandar sangue para o corpo. Grava isso na cabeça de vocês. O lado que manda sangue para o corpo é o lado esquerdo. Então é ele que vai ser o quê? Atingido. Tudo bem? Logicamente que, né, às vezes pode atingir também no lado direito. Por isso que a insuficiência cardíaca a gente tem duas divisões. Insuficiência cardíaca direita, insuficiência cardíaca esquerda. Aí você vai falar, professor, por que tem essas duas? Porque olha só, é que eu não estou podendo, a câmera está desligada. Mas imagina quando você está inflando um balão. Você está inflando o balão, você repara que a ponta ela enche, né? O fundo do balão enche, e depois vai encher o quê? Perto do bico, onde você está soplando. Assoplando foi ótimo, é assoplando. Assoplando. Então o que acontece? A mesma coisa do teu coração. O teu coração ele vai enchendo de um lado e daqui a pouco ele atinge o outro. Por isso que tem essas duas divisões. Beleza? Tranquilo? Aí continuando a explicação que você queria. Quando o coração ele não consegue, né, atender o suporte do corpo, o que ele faz? Ele aumenta o tecido do miocárdio. Ele aumenta aquilo ali. Só qual o problema? O problema é que ele vai aumentando. Ó, o tecido miocárdio que é esse aqui, ó, onde eu estou passando a seta. Ele aumenta o tecido miocárdio, o que ele vai fazer? Ele acaba apertando, estreitando o espaço do ventrículo. Com isso é futuramente, tá? Isso não é da noite para o dia, isso não é daqui 2 semanas, isso é daqui, não é do ano que vem. Depende muito do teu paciente, depende muito de quem você está falando. Né? Às vezes o camarada pode ser daqui 1 ano, tem gente que demora 20, 30 anos para acontecer. Mas enfim, esse troço aqui vai espremer e depois o coração não consegue de fato mandar sangue para o corpo. O que vai acontecer com esse cara? Pô, meu coração não manda sangue para o corpo, eu vou infartar. Por quê? Porque o próprio coração, ó, isso é outra coisa também que vocês têm que entender. O coração, por mais que ele manda sangue para o corpo, ele também precisa de sangue. Ele se alimenta de sangue também. Se alimenta? Se alimenta. Através de que artéria? A artéria coronária. Por isso, quando dá problema ali, o camarada se lasca todo. Por quê? A coronária que manda sangue para o coração mesmo, para o tecido miocárdio. Então, o coração também não atende ele mesmo, aí o camarada vai e, puf, dá um treco nele, evolui para infarto agudo do miocárdio. Esse é o problema todo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, isso ocorre em pessoas que têm a pressão baixa? Não, não tem nada a ver. Insuficiência cardíaca é uma coisa, a pressão baixa é outra. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo bem? As causas da insuficiência cardíaca. Quais são as causas da insuficiência cardíaca? Essa é a pergunta essa é a resposta para a tua pergunta. As causas são, eu tenho várias, mas as causas são tabaco. Tabaco sobrecarrega ali o coração, aumenta a pressão arterial. Por quê? O tabaco, o tabagismo, cigarro, ele, tu sabe, porra, tem 4.700 substâncias, não é isso? Coisa pra caramba. E uma delas é a nicotina. O que a nicotina faz no teu coração? Ela é uma substância química, então ela é uma droga, certo? O teu coração tem esses receptores, que eu falei agora no início da aula. A nicotina intensifica o trabalho do coração. Ele vai intensificar. O que é intensificar? Ó, se teu coração ele bate normal, ele vai bater o quê? Mais. E aí ele vai batendo, ele vai contraindo mais. O
que acontece? O ventrículo está mandando sangue para o corpo, mandando sangue para o corpo. Imagina você pegar ali uma bola, você soprar aquilo ali, em vez de ser uma vez, você soprar ali 20 vezes em um segundo. Você vai cansar e o balão ele vai aumentar um pouco de tamanho. É o que vai acontecer com esse cara. A contração é tão grande que chega uma hora que a pressão dele vai o quê? Descompensar. Ele evolui para um quadro de hipertensão. E essa hipertensão causa problema no coração, aumentando ele. Beleza? Uso excessivo de substância alcoólica, né? O abuso no caso, né? Não é nem o uso moderado, é o abuso, né? Por quê? Porque a cerveja, aquela coloração dela amarela, aquilo ali não é natural. Ah, é da cevada. Cevada não é amarelo, cevada é marrom. Inclusive vende ela em pó, é marrom, ela não é amarela. Aquilo ali é um corante que tem na cerveja. Cerveja tem corante, para quem não sabia disso. Esse corante, ele faz mal ao coração, desenvolve a insuficiência cardíaca. Caramba, é. Outra, aí tu tem várias. Sedentarismo, arrebenta com o coração. O abuso de comidas ali hiperglicêmicas, hiperlipídicas. Isso também é legal você saber. O que mais causa dano ao teu sistema sanguíneo não é nem a comida que tem gordura, mas sim a comida que tem mais carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato é mais fácil para absorver e logo vira gordura. A gordura, não é que eu estou falando que a gordura é boa, mas a gordura, quando tu come ela, ela demora para ser o quê? Metabolizada. Então a gente tem essas desvantagens aí. Então, por exemplo, você bota ali 2 kg de arroz, não que tu vai comer 2 kg, mas pô, tu bota 2 kg de arroz, tu bota ali, não vou botar 2 kg, senão a explicação vai ficar feia. Tu bota 1 kg de arroz, tu bota 1 kg ali de bacon, né? Tô falando em excesso, o bacon faz mal, mas o que vai virar gordura assim rápido no teu corpo é o arroz. E aquilo ali, com o passar do tempo, que vai fazer mal ao teu corpo. Beleza? Então, a gente tem esses fatores aí que desenvolve. E o outro é o infarto agudo do miocárdio. Ué, professor, um infarto agudo do miocárdio faz eu desenvolver uma insuficiência? Faz. Por quê? Você infartou, aí foi lá, fez todo o tratamento, se recuperou. Mas o coração do paciente infartado não é o mesmo quando o coração dele estava 100%. O coração dele está o quê? Tá danificado. E se ele não tratar, aquilo ali vai virar o quê? Vira uma insuficiência dentro dele. Entendeu? Então a gente tem essas diferenças aí. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Foi? Causa morte, né? Causa, se não tratar. Pô, imagina teu coração não fica no meio de. Epa, tô falando até espanhol. Teu coração não fica no mediastino, ele fica entre o pulmão. Imagina aquele troço crescendo dentro de você. O que vai acontecer com esse pulmão? Ele vai ser exprimido? Vai. A ponta do teu coração, a ponta do coração, o ápice do coração. Você sabe que o coração não fica no centro do peito, né? Vocês sabiam disso, né? O coração, 2/3 do coração fica no lado esquerdo. Ele é lateralizado, né? Ele é lateralizado. Aí, o que acontece nisso? O ápice dele, que é a ponta dele, bate na costela. É normal, tá? Se você, ó, por exemplo, ó, tu tá em casa aí, na tua clavícula esquerda, faz esse teste aí agora aí. Faz aí, pô. Faz aí. Bota a mão na tua clavícula esquerda. Isso aqui é a clavícula, né? Bota a mão aí na tua clavícula esquerda. Botou a mão nela? Botou, não botou? Se tu não botar, Deus está vendo, teu pai também está vendo, depois teu pai vai te dar um puxão de orelha aí. Então o que acontece? Presta atenção. Tu desce no sentido da clavícula, hein? Tu vai descendo no sentido da tua linha mamilar. No sentido da linha do mamilo. Beleza? Abaixo do mamilo, coloca teu dedo. Para um pouquinho de falar. E você vai sentir teu coração batendo ali. Faz esse teste agora aí. Professor, não tô sentindo nada. Então você não tem coração. Faz aí. Faz aí que tu vai ver. Sentiu? Pô, ninguém fala nada, cara. Olha, brincadeira.
Calma aí, professor, que eu acho que eu tô morta. Então não. Tenta aí. Ih, gente, tô morta, calma aí. Lado esquerdo. Desce a linha mamilar, abaixo do mamilo. Ah, tá, agora eu senti. Entendeu? Então, aí onde você está sentindo teu coração tocar, presta atenção. Esse espaço aí, escuta, esse espaço que a gente chama de espaço, eu vou falar estranho, mas eu vou explicar, fica tranquilo. Esse espaço, beleza? A gente chama de espaço, não, lógico, né? Vai chamar o quê? A gente chama de quinto espaço, estou escrevendo aqui, intercostal. Ô, meu pai. Intercostal. Quase não saiu. Quinto espaço intercostal. Quinto. É o espaço entre a quarta e a quinta vértebra. Tá? A gente chama de quinto espaço intercostal. O nome disso aí onde você está palpando chama de ponto de impulso. Peraí. Impulso máximo. Ponto de impulso. Ih, peraí. O computador aqui deu uma travada. Ponto de impulso máximo. Tá? Ele é um tipo de pulso que a gente chama de pulso apical. Tá legal? Tranquilo? Tá aí para vocês aí. Só abrir a caixa de texto aí que tá escrito para vocês. Esse pulso apical, que fica no quinto espaço intercostal, até rimou. Quando o camarada tem um coração grande, ele sente uma dor horrível, ele sente uma dor muito grande aí. Por quê? Porque o coração está aumentando, ele está entrando em contato com a costela. Com isso dispara o quê? Sensibilidade. Ele sente dor nessa região. É onde ele vai relatar para o médico. Poxa, eu tô com uma falta de absurda. Estou sentindo muita dificuldade para respirar. E estou sentindo uma dor muito grande aqui. Aqui aonde? Você acabou agora de apalpar. Aí o médico vai, pô, peraí, vamos fazer os exames aqui. Aí descobre que o camarada tem cardiomegalia. Tudo bem? Tranquilo? Aí você vai ver que a pressão dele vai alterar, né? E todas as outras coisas aí. Tudo bem? Mas, professor, pô, mas você está falando de pressão arterial? Pô, você cismou de ficar nesse troço aí? É porque, ô cabeção, que eu cismei de ficar nisso? É porque o que você vai entender que o que controla a sua pressão arterial é um trabalho com o coração. Então, o que faz você manter uma pressão arterial é o que? É a contração do coração. Vou escrever aqui para vocês, aí vocês olhem depois dê um ok. Então, ó, é a contração do coração, que a gente chama de frequência cardíaca, mais o quantitativo de sangue que sai do coração, que a gente chama de débito cardíaco. Como assim, professor? O sangue não sai? O sangue não está saindo do coração? Sangue é líquido. Então ele sai o quê? Ele sai mililitros por minuto. Né? Quantos mililitros por minuto ele faz ali? Então, a gente chama de débito cardíaco. É o volume de sangue que sai do coração. Beleza? Tranquilo? Isso é fácil, poxa. E esse volume de sangue ele vai sair do coração, mas ele vai entrar o quê? Na artéria. Então, aquelas artérias ali, aqueles vasos, ele tem que ser resistente àquela pressão. Sim ou não? Sim. Porque se não for resistente, aquele troço estoura. É o que acontece com as varizes. Por que o camarada, quando ele tem problema na varize, por que aquele troço ali estoura? Porque perde a elasticidade. Diminui a tensão ali naqueles vasos e ele rompe. Onde tem aquele extravasamento ali. Então, essa resistência dos vasos a gente chama de resistência vascular. Peraí, só botar em caixa alta. Resistência vascular periférica. Esses três caras é que vão garantir com que você tenha a sua pressão o quê? Arterial. Tudo bem? Tranquilo? Tá legal? Mas tudo isso aí que eu estou falando é só de um sistema que a gente chama de sistema cardiovascular. Beleza? Tranquilo? Então, o que mantém a sua pressão é o quê? É o quantitativo de batimentos, é o volume de sangue que sai e é o quê? A tensão naqueles vasos. Isso que vai fazer com que você tenha a pressão arterial. A alteração desses três caras altera a tua pressão, tanto para mais como para menos. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Por exemplo, você quer ver um negócio bacana?
existe uma coisa que a gente chama de pseudo-hipertensão. O que é pseudo? Né? Pseudônimo, né? Nome falso. O que é uma pseudo-hipertensão? Isso só acontece muito em velho, né? Muito idoso, desculpa. Pô, você está falando que eu sou velho? O que acontece nisso aqui? É natural, não é natural de todo mundo não, tá? Mas a gente vê mais no idoso. As artérias dele começam a se calcificar, começa a depositar cálcio na artéria. E a artéria, o que vai acontecer? Ela vai sofrer um processo de enrijecimento. A artéria ela fica enrijecida. E aí aquela pressão daquele cara só fica alta. E ele toma remédio que ele troca, não diminui nem a pau. Toma remédio mais potente, não diminui. Aí, pô, caramba, o que está acontecendo? Aí a gente tem um teste, o enfermeiro ali fazendo um testinho ali, tá, rapidinho. A gente pega ali um manguito ali do aparelho de pressão, infla ali no bracinho dele, espera 5 minutos. Infla, deixa. Não, 5 não, 5 já está estrangulando. Espera ali 2 a 3 minutos, foi mal. E aí desinfla. Né? Senão, pô, imagina. Se demorar mais de 1 minuto para a coloração voltar ao normal, é pseudohipertensão. Por quê? Porque os cristais de cálcio na artéria impedem que o sangue o quê? Percorra ali dentro. Então, ele tem uma pseudohipertensão. O que tem que fazer? O médico vai, é um outro tratamento ali a ele. Mas isso eu estou só trazendo a você à tona, só para você saber as alterações, né, nessas estruturas que vai ali futuramente desenvolver essa hipertensão. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Então isso a gente chama de os sistemas que compõem a pressão arterial. Tudo bem? De boa? Tranquilo? Show? Tá? E aí o que você vai entender? Você vai entender que quando né, além desses fatores, eu também vou ter um sistema que a gente chama de sistema renal. Tá? Os teus rins, eles também, tá? Eles também controlam a sua pressão, tá? Os teus rins também controlam a sua pressão. Para com esse negócio. Qual é a função dos rins? Filtrar sangue. Ah, nossa, meu Deus, ninguém sabia disso, né? Não, Sherlock Holmes apareceu. Não tem nada a ver, tá? O teu rins ele faz 6 funções. O teu rins faz 6 funções. Fala então para mim. Vou falar. Filtração glomerular, que o povo só enche a boca para falar que filtra. Produção de hormônio. Ué, meu rins produz hormônio? Produz. Fala então para mim. Eritropoetina, que estimula a produção de hemácias na medula óssea, desenvolvendo uma célula tronco pluripotente. Calcitriol, que auxilia na absorção de cálcio. Não basta você chapar de cálcio o teu corpo se você não tem hormônio para absorver ele. Então, calcitriol precisa. Professor, não é só vitamina D, não? Não. Calcitriol você também vai precisar. Tá? Ele também regula o pH sanguíneo. Então, a ponte de hidrogênio ele vai regular. E sem contar também que esse camarada ele é muito sensível quando você está com hipóxia. Sabe o que é hipóxia? Concentração de oxigênio que em pequena escala no sangue. Quando está muito baixa, ele fica ali nervoso, ele fala para a medula produzir mais sangue através desse hormônio, e ali você, com o tempo, sofre ali problemas renais pela falta de oxigênio. Olha só que legal. Então o rins está correlacionado com isso. E o último lugar, ele controla a pressão arterial, através de um sistema que a gente chama de sistema renina. Tá aí, ó. Confirma para mim aí, se você tá vendo, hein? Angiostesina. Vou explicar isso aqui para você, tá? Que troço é esse aí, professor? Sistema renina-angiostesina. Vamos embora. Tá aqui, ó, aparecendo aqui para vocês, ó. Tá vendo aí? Confirma aí para mim aí, rapidinho aí. Eu vou falar até aqui pra gente aqui. Eu explico desse sistema que fala da pressão arterial. Aí eu vou falar só a primeira classe de medicamento aqui pra gente. Tá legal? Porque senão vai... Daqui a pouco não vou ter nem internet. Então, ó, vamos lá, rapidinho aqui, ó. Eu vou resumir o rodeio. Não vou falar muito bonitão não, porque, pô, a intenção aqui é fazer com que você entenda, né? Pra você não ser um maluco ali bom, né? No que tu vai fazer. Vambora lá, ó. Eu tô falando pra você que o rins, ele auxilia no controle da pressão arterial, tá? Então, ó, por isso que tá aqui o slide aparecendo para vocês. Eu coloquei, ó, sistema fisiológico,
de regularização da pressão arterial. Então, o que eu vou te ensinar aqui é o que acontece com você e comigo no dia a dia, tá? O que eu vou ensinar aqui é um camarada que ele é saudável, beleza? Então, vamos embora lá. Ó, como é que vai acontecer esse controle da pressão arterial pelos rins? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, escuta. Vamos supor que a tua pressão ela dá um declínio, ela cai. O que teu corpo ele vai fazer? O teu rins, tá? Através da glândula suprarrenal ou adrenal, suprarrenal porque fica acima dele, ela vai liberar um hormônio que a gente chama de renina, beleza? E qual é a função dessa renina? Desculpa. A função dessa renina é justamente fazer o quê? Poupar a concentração de líquido no meu corpo. Essa é a função dela. E com isso, né? Imagina, você está encharcando você mesmo. Com isso, o que vai acontecer? Eu estimulo o fígado. Ó, você tem que lembrar de uma coisa: um cara estimula o outro. Beleza? É como se fosse batata quente. Já brincaram disso aí? Você vai passando a batata para os outros? Mesma coisa vai acontecer com o teu corpo. Um vai passando a batata para o outro. Então, o que acontece? Isso estimula o fígado a produzir um hormônio, tudo é coisa hormonal. Um hormônio que a gente chama de angiostensinogênio, tá? É o nome desse cara. E o que ele vai fazer? Esse angiostensinogênio, ele sofre uma mutação, se transformando em angiostensina 1, beleza? E o que vai acontecer? Essa angiostensina 1, que foi produzida no teu fígado, ela vai até o pulmão, beleza? Ela vai até o pulmão. O teu pulmão, a função do pulmão não é só respirar não, tá? O pulmão tem outra coisa também. Ele auxilia também no controle da pressão. O pulmão auxilia. O teu pulmão, ele tem uma enzima, aqui eu vou ter que escrever. Tem uma enzima que a gente chama de enzima conversora de angiostensina. Que é uma sigla que a gente chama de ECA. Tudo bem? E o que essa criança vai fazer? Ela vai converter essa angiostensina 1 em uma angiostensina 2. Tá, professor, e aí? Aí que mora o X da questão. Essa angiostensina convertida, né, aceitou ali Jesus, o que vai acontecer? Ela vai para o vaso... ela vai para o vaso sanguíneo. Ela vai até o vaso sanguíneo. Beleza? Ela sofreu ali a conversão, né, pagou o dízimo e tudo mais. Aí ela vai até o vaso sanguíneo. Quando ela chega no vaso sanguíneo, o que ela vai fazer? Ela estimula esse vaso sanguíneo a fazer um processo de vasoconstrição. Lembra de anatomia? Que as artérias e veias elas se dilatam, vasodilatação, tudo junto, e quando ela se contrai a gente chama de vasoconstrição. A vasoconstrição, ela só vai ser realizada a partir do momento que ela sofre estímulo desse tipo de hormônio, que a gente chama de angiostensina 2. Tudo bem? Além desse processo, né, o que ela vai fazer? Essa angiostensina 2 ela volta para o rins, né, a batata quente, estou passando para todo mundo. Ela volta para o rins e aí estimula o quê? A produção de aldosterona. A aldosterona, ela também pode ser chamada de hormônio antidiurético, né, ADTH. Hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. Alguém tem algum parente aí que trabalha no CTI? Alguém tem? Tem esse medicamento que se chama de vasopressina. Vasopressina é um medicamento muito utilizado para pessoa que tem, para camarada que está ali internado ali, que está com problemas ali de pressão ali no corpo todo, tem que utilizar essa vasopressina ali no cara, tá? Quem tem alguém que trabalha no CTI vai confirmar aí comigo aí que eu estou falando a verdade. Aí vamos continuar. Essa vasopressina, né, ou aldosterona, o que ela vai fazer? Ela vai estimular o teu rins ao que? A reabsorver sódio e cloro, né, para aumentar ainda mais a pressão. Então tudo isso acontece no indivíduo sadio. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Professor, e o camarada que ele tem a hipertensão? Boa. O camarada que ele tem a hipertensão, você já sabe, pô, você é uma pessoa inteligente,
que esse processo aqui vai se encontrar o quê? Irregular. Tudo bem? Aonde eu vou utilizar os medicamentos que nós chamamos de antihipertensivos. Quais são os medicamentos antihipertensivos que nós temos? Eu vou passar aqui, eu vou passar cada um deles, depois eu vou explicar de uma forma mais aprofundada. Nós temos os inibidores da enzima conversora de angiostensina, aquela que foi produzida lá no pulmão. Nós temos os medicamentos diuréticos, que eles vão agir nos rins, por quê? Porque se houve um descontrole, você concorda comigo que essa reabsorção e excreção vai se encontrar alterada. Então eu tenho que ter um medicamento que vai agir aqui para quê? Para voltar a ter o controle, a normalizar esse estado fisiológico dos rins, né? E, além disso, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais aqui. Né? Não, tem outro slide. E, além disso, eu vou ter o quê? Eu vou ter os medicamentos que a gente chama de poupadores de potássio, os medicamentos ali beta-bloqueadores, porque essa mesma angiostensina, ela vai fazer uma ativação simpática lá no nosso corpo, intensificando ainda mais o controle cardíaco. Tudo bem, pessoal? Eu vou parar aqui pra gente, eu queria também, quem chegou agora aí, só para vocês entenderem, eu não queria que vocês não perdessem essa aula, mas também porque senão vai estourar toda a internet aqui no meu telefone, tá legal? Mas antes de eu terminar, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Ou não? Fala para mim aí. Tu conseguiu entender, Natasha, sobre o processo fisiológico? Tirando a Natasha, mais alguém? Entendeu, não entendeu? Tu achou fácil? Achou difícil? Fala para mim aí que eu falo aqui para vocês aqui. Tô tranquilo? Ninguém quer falar nada não? Deixa eu ver. Opa. Georgia, Jéssica Nascimento, Mônica, Pamela. Ninguém? Tá de boa mesmo? Deu para pegar isso mesmo? Todo esse processo da pressão? Deu? Então, pô, show de bola. O que eu vou fazer com vocês? Na quarta-feira, eu compenso esse tempo. Deu não? O que tu não conseguiu? Fala pra mim aí. Um pouquinho, né? Mas devagarinho tu vai pegando. A aula ela foi gravada, é bom que tu pode rever. Tá legal? Mas tu fica despreocupado. Mesmo assim com a aula gravada, se você não conseguir pegar, fica tranquilo que na quarta-feira eu te explico de novo. Tá bom? Sem problema nenhum. Tá? Pessoal, tranquilo. A gente tá aí pra isso aí. Pessoal, eu vou encerrar aqui a aula de hoje, tá? Obrigado aí pela compreensão de vocês. Infelizmente, imprevistos acontecem, então não tem como a gente prever, né, as coisas, tá? Na quarta-feira a gente está aí, eu compenso a aula. Essa aula ela foi gravada, então fica tranquilo, tá? Assim que voltar assim a luz assim e tudo mais, eu vou mandar essa aula lá no grupo para vocês. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Fica com Deus aí, obrigado aí por tudo, tá? Quis colocar a aula de hoje só para vocês não perderem matéria, tá bom? Aí na quarta-feira eu compenso esse tempo aí pra gente aí, tá? Obrigado, tá bom? Boa tarde aí para vocês, tá? Uma ótima segunda-feira aí para todo mundo aí, tá bom? Valeu, aí depois eu mando o vídeo aí para vocês aí, tá? Valeu, pessoal. Fica com Deus aí, eu vou me despedir de vocês aqui, tá? Valeu, tchau, tchau. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entra em contato lá no grupo lá. Tá bom? Fica com Deus aí todo mundo. Tchau, tchau.